No nosso momento cultural de hoje, vamos falar dos 50 anos do hip hop. Aqui no Brasil, representantes do movimento lutam para que o hip hop nacional se torne um patrimônio cultural e imaterial. Para falar com a gente sobre essa importante expressão cultural, nós conversamos agora com o Nelson Gonçalves Campos Filho, conhecido como Nelson Triunfo, precursor da cultura hip hop no Brasil. Nelson Triunfo, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Tá me ouvindo? Tudo bem? Tudo ótimo. Muito bem, perfeito. Às vezes eu tenho medo de estar falando sozinho, né? Que a gente não tá com o microfone ligado. Sabe como é essas coisinhas meio ao vivo? Tem a coisa do humano, né? Ela fica mais humana, né? É verdade, é verdade. Com certeza. Mas, Nelson, vamos falar então, nós chegamos aí aos 50 anos do hip hop, um momento com expressão cultural tão importante, começou fora do Brasil, mas que aqui ganhou uma dimensão gigante. E você é um dos precursores da cultura do hip hop no Brasil. Queria te ouvir sobre esse momento. Com certeza. Para mim, é uma grande satisfação em estar participando de tudo isso, mas uma coisa que não pode esquecer é o seguinte, que, na verdade, por que eu entrei nisso? Não foi assim uma coisa de paraquedas, não caiu, não foi de uma hora para outra. Eu tinha muitas bases que me levou a isso. Por exemplo, na época do Luiz Gonzaga, eu vi ele tocando, eu era criança, meu pé de serra, meu novejo. Para mim, quando eu vi o reggae pela primeira vez, depois, muito tempo depois, eu conhecia aquele som. Do mesmo jeito de quando eu vi a primeira... tanto que alguém depois pôs no ouvido lá do Luiz Gonzaga, tempos depois, estava tocando o Bob Marley, I wanna love you. Aí ele ficou com os olhos grelados lá, cara, escutando aquilo ali. Aí quando terminou, alguém perguntou, e aí, seu Luiz, o que você achou? Ele falou, isso aí é um shotinho metido a besta. Quer dizer, é muito louco, né? Porque as coisas tiveram muitas bases também no Brasil, como o break na capoeira. E quando eu recebi pela primeira vez em 79 a música do Sugar Hill Gang, Rap's Delight, né? Eu também me familiarizei rápido com ela, talvez porque eu também já tinha outras ideias de flows. Flows quer dizer a levada que você tem dentro, compor a palavra dentro do ritmo. A gente antigamente chamava mais de levada. O cara tem uma levada pesada, não sei o que, quer dizer, o cara rimava bem em cima do ritmo, porque muita gente aqui, a vez no começo, quis rimar e tinha aquela coisa mais pré-histórica que era a batatinha quando nasce, né? Isso era uma coisa muito simples demais e tudo. E aí vem uma rima, por exemplo, o Coco Embolada, pra mim foi o primeiro rap que eu conheci na vida. Mas é verdade que meu nome é Nelson e esse cabra é o cão, dançando break no chão, rap que nem um ai e lis que nem sabão. Já meu DJ fazendo scratch no disco, mistura som de curisco até mesmo com trovão. Nesse mano põe um fé, tira o som que ele quiser. Isso é o Coco Embolada, pra mim, um dos primeiros rap que eu conheci no mundo. Não foi deixa que passa, que fica aqui. Não, é tudo conversa furada. O pessoal viaja muito na maionese. Tem que buscar mais lá para trás, né? Coisas que foram discriminadas por uma população que era enganada a se dizer meia que europeia, meia, né? Inclusive até a própria negritude sendo escondida pelas firmas, uma pessoa bem negra lá estava como se fosse pardo e tudo. Isso foram coisas que prejudicou muito a nossa cultura, né? E o hip hop faz parte, principalmente dessa cultura que foi marginalizada, como o próprio samba na época no Brasil foi muito discriminado, era malandro quem fazia samba e tudo, né? Nós passamos pela mesma história com o hip hop, e num momento até mais louco, que o país estava com periferias, pessoas lotadas que de repente foram jogadas como se não fizesse parte ali da cidade, a alvenaria pesada, prédio e tudo isso aí tem uma consequência, cara, porque toda ação tem uma reação, cara. E depois, o que aconteceu ali com o Geraldo Vandré, com
com vários, o Gilberto Gil que foi lá para fora, outros que foram também, tipo o Caetano, pessoas que batiam de frente daquele sistema, que a censura caiu e fez um bocado de coisa. Depois eles ficaram mais velhos e, de uma certa forma, até mais sossegado. Quem pegou essa bandeira dessa briga foi o hip hop. O hip hop, Mano Brown, vários outros aí, aqui, lá fora, em todo lugar, foi que continuou. Hoje em dia, isso já não é tão presente, porque tudo evolui. Hoje tem um pessoal, a molecada do trap, que é mais digital, e um pessoal também que faz boas letras e tudo, porém é uma outra realidade pós-pandemia, quebrou muito a pandemia, tirou algum público do teatro, tirou público também de outras coisas, e outros que até perderam o seu poder aquisitivo e ficaram sem ter como ir para um teatro, participar de coisas que eles gostavam antes de um Lollapalooza, dessas coisas assim, porque você ainda indo no Brás, aqui em São Paulo, que é uma cidade grande, imensa, uma referência da América Latina, você vê que tem várias lojas ainda fechadas lá. Então o probleminha não foi qualquer um. Agora imagina a gente que vivia da dança, vivia da aglomeração, de trazer pessoas, de brincar junto, de dançar, de se abraçar. Muita gente ficou muito mal, entrou em pânico e tudo, não sei o quê. Não foi E, fácil. Nelson, Pois não. você está falando desse processo, desde o surgimento do hip hop, uma música que se referencia na resistência, você trouxe vários elos aí de outros campos também, para além do hip hop, dessa resistência. E aí eu queria saber, a partir disso, dessa identidade também que a periferia tem com o hip hop, que é feito nesse lugar, nessa região, né? Eu queria te ouvir agora um pouco sobre o futuro do hip hop. Nós temos aí, você está falando um pouco dessa trajetória, fez esse apanhado dos últimos anos, falando agora desse processo que vocês passaram na pandemia. Mas e daqui para frente, como você pensa que vai ser o hip hop para as próximas gerações? Olha, eu acho que é o seguinte, no momento mesmo nós estamos vivendo, digamos, algumas coisas novas, que são a molecada aí da nova escola e tudo, esse avanço aí deles estarem até sendo muito bem reconhecido por essa galera jovem que está aí, mas nós continuamos a reconstrução que, na verdade, para o hip hop chegar no Brasil não foi de qualquer jeito. Eu vinha do Black Hill, eu vinha também de outros movimentos, como, por exemplo, de receber James Brown no Brasil, com os bailes blacks e tudo mais, não sei o quê. E por que eu falo sobre essa coisa do passado? Porque o original funk deu origem a todo o hip hop. As primeiras ampliagens foi em James Brown, o breakdance em cima do breakbeat, que é o original funk mais batido, mais percussivo. E tudo isso aí virou o hip hop, né? Então, a grande transformação ela já vinha sendo feita há muito tempo. Por exemplo, o legado. Quando eu fui uma das pessoas que fundei a primeira casa de hip hop da América Latina, convidei o Marcelinho da Backspin estar junto comigo em Diadema, nós também, o pessoal fica falando só da dança, mas ali também nós desenvolvemos como trabalhar com jovens periféricos, coisa que não ficou só no legado do hip hop, também o capoeira, circo, percussão, outra diversidade cultural entrou no meio desse monte de cultura que estava assim na frente da gente, começando a ter abertura dentro de todos os centros culturais e com arte-educadores preparados para isso. Então a gente vinha de uma formação, porque aquela molecada do hip hop do início que já dançava, que cantava e tudo, eles vinham do militarismo ali, foram muito bem trabalhados, e nós estávamos fazendo essa militância, né, para acontecer. Dentro das escolas, inclusive, foi um dos primeiros espaços que nós tivemos, foi com a Erundina, no tempo do professor Paulo Freire, dentro da educação. Então, há muito tempo, eu sou um dos principais caras, graças a Deus, no Brasil, não melhor do que ninguém, mas um dos principais caras que desenvolvo a educação não formal. Já saíram muitos grupos desses trabalhos meus nas escolas, e são coisas maravilhosas que o governo devia abrir os olhos para isso, que é uma transformação, porque, por exemplo, as escolas que às vezes tem um período só e falta um professor, o que é que acontece? É muito ruim. Agora imagina que eles agora querem transformar tudo em integral.
Vi mesmo, uma escola integral. Quando faltar os professores, o cara vai ficar como se fosse uma fundação casa, preso, sem ter o que fazer. Então tem que ter cultura lá dentro também, tem que ter o hip hop, tem que ter várias outras coisas. É essa a luta do hip hop que eu acho que é o futuro. É a gente trabalhando dentro da educação, para transformar mais cidadãos pensantes, porque nós procuramos ler o livro, nós procuramos trazer conhecimento, nós procuramos também os verdadeiros hip hop, eles respeitam outros sentimentos das pessoas, os segmentos culturais, diversidade, porque lá na Casa do Hip Hop mesmo, quando nós fundamos a Casa do Hip Hop, lá existia mais de 13 diversidades de outras culturas que eram feitas as oficinas lá também. Então, o verdadeiro hip-hop, ele respeita outros segmentos, entendeu? É esse o futuro do hip-hop. Por exemplo, através agora do b-boy, que está dentro de uma concepção de esporte olímpico, é muito importante não para a gente estar nas Olimpíadas, mas muito mais porque o nome dele está lá no setor olímpico, isso valoriza muito a cultura e podemos fazer muitas batalhas no país inteiro, que o Brasil é como se fosse a Europa inteira. Digamos que o Ceará é a França, não sei o que é a Alemanha, e assim a gente vai dividindo o Brasil inteiro é a Europa. Agora imagine esse Brasil todinho fazendo batalhas de b-boys e tudo, porque ninguém fala muito isso do hip-hop, mas eu tenho certeza, eu estou com 68 anos, eu desenvolvi e sei que geramos muitos empregos no Brasil, não só através dos arte-educadores do hip-hop, mas também com outra diversidade que se espelhou nos nossos trabalhos de como trabalhar com jovens periféricos. Surgiram várias ONGs, várias pessoas fazendo isso aí, né? Inclusive até eu fiz intercâmbio cultural de jovens daqui com jovens da Alemanha. Então, caras que muitas vezes nem sabia ir no centro de São Paulo, hoje moram em Nova York, outros moram para a Europa, falam 10 línguas. É um legado assim que não tem tamanho. Por exemplo, naquele tempo que nós fazíamos evento na Casa do Hip Hop, vinha-se São Paulo em peso, nossa, lotava de ônibus do interior que vinha ali. Hoje já não tem mais esse tipo de pessoas, vem mais os caras da cidade e outros que querem mesmo estar presentes, porque na cidade deles, a grande maioria já tem casa do hip hop também. Tem mais de 50 casas do hip hop em todo o estado de São Paulo. Eu estou falando com o nome de Casa do Hip Hop, porque existem outros espaços, tipo o Templo do Hip Hop, não sei o que do hip hop, tem vários espaços. Então, isso para mim é o futuro do hip hop. É cada vez mais estar dentro desses espaços culturais, não só levar a cultura do hip hop, mas também como o conhecimento de como é bom ler o livro, de como é bom a gente saber de outras culturas, dos seus fundamentos, de ter respeito. Por exemplo, os b-boys hoje em dia buscam muito isso na educação física. Muitos deles estão virando educadores físicos, né? Quer dizer, são b-boys que não vão trabalhar só no hip hop, vai trabalhar no time de futebol, vai trabalhar no time de basquete, vai trabalhar com trainer. Então, são coisas que é o futuro do hip hop. É isso. Com certeza. A gente ter mais abertura com o mundo, certo? Que dezenas, eu cheguei até a falar centenas de jovens brasileiros que nem sonhavam um dia sair do Brasil, venceram o concurso. Nós temos campeões mundiais, DJs, dançarinos, grupo. Nós temos hoje em dia, naquele tempo, todo mundo falava que o hip hop era da favela, que era pé de barro, que era não sei o quê, papapá, e nos ligava a um preconceito muito grande de uma elite que às vezes pensa que quem mora na favela é só ladrão, é só isso, só aquilo. É um preconceito que, além de nos ter feito a sacanagem de jogar para as periferias, né? Que para trabalhar nós temos que ir para o centro da cidade, porque devia ter indústria na periferia para não ter essa coisa, mas tem que movimentar o transporte para ter o dinheiro. É assim que funciona, entendeu como é as coisas. Nelson, com certeza esse assunto renderia muitas horas de conversa. A gente ficaria aqui um tempão a mais para a gente falar de todo esse legado, de toda essa história. Mas a gente está assim no encerramento do nosso programa. Com certeza a gente
com as câmeras abertas para você voltar aqui, a gente conversar um pouquinho mais, mas por agora a gente precisa encerrar a nossa conversa. E a gente conversa... Opa, diga. Não, é porque não é fácil você falar com um cara de 68 anos sobre 50 anos de rock. É uma brincadeira. Quer dizer, nós temos só um comercial do que pode acontecer uma outra hora. É só uma experiência pequenininha de todo o legado que foi o hip hop. Conversamos com o Nelson Triunfo, que é precursor da cultura hip hop aqui no Brasil. E o hip hop é essa cultura que completa 50 anos. Diga. Então, eu quero mandar um abraço para todo mundo e falar que as Olimpíadas vai ser agora em 24 e que em 25 vai ter a Copa do Mundo do Hip Hop em New York e eu sou uma das pessoas convidadas para ser um dos organizadores. Maravilha. Maravilha, Nelson. Obrigada pela sua participação com a gente hoje. Abraço. Abraço.